Prazer, eu sou aluno da Escola Napoleão Reis, eu estou no segundo ano da sala 17. Hoje eu vou entrevistar aqui o Padre Luiz, que está na paróquia São Sebastião. A gente vai falar sobre doações de órgãos e eu queria primeiramente te perguntar o que você acha sobre doações de órgãos. Olha, Cícero, doação de órgãos. Eu sou transplantado renal 2 vezes. Um primeiro transplante, uma das minhas irmãs fez a doação do rim dela. E no segundo transplante, meu irmão caçula doou o rim dele. Então, o que eu vou entender como doação de órgãos? Eu fui beneficiado graças à boa vontade dos meus irmãos. Então eu entendo que doação de órgãos é uma forma de salvar vidas, de dar qualidade de vida a outra pessoa. Cabe a nós decidirmos sobre isso, numa circunstância bem específica, sobre se doamos ou se não doamos. E doar órgãos é um gesto de caridade, é um gesto de amor. Como a gente, por exemplo, observamos, todos nós, lendo o texto sagrado, vamos passar por essa observação. Jesus, ele é o grande doador, ele deu a vida. No caso, se a gente observar bem, ele deu o corpo inteiro para salvar os corpos do mundo inteiro. Ele deu a vida para salvar vidas e dar esperança, que é qualidade de vida. Plantou esperança em nós, na medida em que ele ressuscitou dos mortos, ele fez primeiro a doação enquanto humano, depois ressuscita totalmente Deus. Mas a doação é isso, é um gesto de caridade, é um gesto de amor, que nós podemos realizar na relação que nós temos com as pessoas queridas, ou pessoas conhecidas, ou pessoas desconhecidas. É sempre uma forma de amor, sempre uma forma de caridade. Eu senti isso da parte dos meus irmãos. Por exemplo, no meu primeiro transplante renal, uma das minhas irmãs fez a doação. O interessante é que eu ligava para ela, a gente conversava muito sobre as condições de saúde que eu estava passando, as minhas diversas situações. No final da conversa, eu contando para ela que estava com insuficiência renal crônica, ela no final perguntou, você está precisando de quê? Eu disse, estou precisando de um rim. E ela me respondeu, não precisa mais, o meu rim é seu. Quer dizer, eu assustei quando ela respondeu dessa forma tão espontânea. E assustei porque é um gesto de caridade, você doar um rim, doar um órgão. Ela nem pensou duas vezes, né? Ela não pensou duas vezes. Ela simplesmente afirmou, o meu rim é seu. Impressionou-me, naturalmente, me impressionou. E aquilo me trouxe um conforto muito grande. Eu que estava precisando desse órgão, eu estava precisando de um rim, eu disse ela precisa de um rim, na nossa conversa. E ela se dispôs de imediato. Um gesto grandioso de amor. Eu creio que as pessoas que têm Deus no coração, sentem a presença de Deus em suas vidas, se não tiver essa disposição e se não apoiar também outras pessoas, que algumas não podem doar, outras têm medo de doar, mas se abrir o coração para compreender melhor isso, como é possível o outro ter qualidade de vida, você leva alegria ao outro, leva felicidade. Tantas coisas, Por exemplo, eu me sinto muito bem. Depois do segundo transplante renal, foi interessante também, porque eu fazia hemodiálise na cidade de Juiz de Fora e conversava com a mesma das minhas irmãs, com a mesma irmã. E no nosso diálogo, na nossa conversa, eu disse, como farei? Estou em hemodiálise e meu rim não está funcionando. Ela comentou comigo, vamos conversar com nossos irmãos? Eu vou lá, vou explicar que eu doei. Isso é interessante também, a pessoa doou e foi conversar sobre a doação que fez com outros membros da família, mais outros irmãos. E
Sete deles. Veja bem que é difícil encontrar um doador de órgão. É meio difícil mesmo. Difícil, porque as pessoas temem, as pessoas receiam ter algum tipo de mal de saúde, alguns problemas maiores, se doa o rim, teme perder o outro, né? E de repente não terá nenhum. Mas os médicos explicam direitinho, orientam sobre uma doação, os riscos que se corre ou não, né? E vem tudo muito bem explicado. E de fato é aquele sacrifício de doar, né? Tirar algo de dentro de você e colocar dentro do corpo do outro. Então ela conversou com meus irmãos, 7 deles se dispuseram, estava no consultório médico, eu não sabia. Estava fazendo hemodiálise, meu celular tocou e fui atender, era o meu médico que ligava dizendo que eu tinha 7 rins. Eu tinha 7 rins porque 7 dos meus irmãos estavam no consultório do médico e todos eles podiam doar, né? Porque havia compatibilidade, né? Então, ele até brincou comigo, tem uma fila, você tem 7 transplantes pela frente se quiser. Aí eu respondi ao médico, eu tenho 14. Aí ele me disse, não, cada pessoa pode doar somente um rim. Então, 7 irmãos que você tem, cada um poderia doar um rim para você. Aí eu disse para ele, mas eu tenho mais 7 em casa, que estão dispostos, né, a fazer essa doação. Eu achei interessante porque houve uma solicitude muito grande da parte deles, né? Eu compreendo que isso é o verdadeiro amor fraterno que precisa existir quando você se dispõe, né, a recuperar a saúde do outro, ver o outro bem. Eu entendi muito sobre isso nesse ponto, nesse ponto de vista, né? Eu achei muito interessante a disponibilidade dos meus irmãos em fazer doação de órgão. Quando eu, numa sala de hemodiálise, havia muitos pacientes com problemas renais e a dificuldade de ter um rim, de ter um órgão, de ter um rim, um doador, né? Naquela circunstância em que as pessoas estavam vivendo. E só pegando um exemplo, muita gente hoje tem medo de doar algum órgão ou tipo, algum familiar morreu de morte cerebral e medo de doar por causa que pode haver algum tipo de corrupção dentro das pessoas a partir do que você doa, né? Que é os médicos querendo beneficiar a família própria, a pessoa que está doando não saber para quem é doado, ou eu só, tipo assim, eu quero doar, aí eu só quero doar para uma pessoa que eu conheço, e não é assim que funciona, tipo, para qualquer pessoa. Você acha que essa ação é correta, de a pessoa não pode saber quem que é doado, ou você acha que tinha que ser? Eu acho que dentro desse campo, Cícero, precisa se trabalhar muito, né? Tanto a ciência, né, que vem avançando também nesta mesma área de transplantes, né? São diversos tipos de transplantes. No meu caso, fui contemplado com transplante renal, quando eu precisava de fato de um rim. E se há, por exemplo, algum membro da família, sempre acontece, né? Uma coisa muito frequente, pessoas ali com morte cerebral, tem pessoas que Tem um órgão perfeito para... tem um órgão perfeito. Morreu, mas tá... É verdade. Tem um órgão perfeito que poderia ser doado. E o meu médico, quando, entre tantas consultas, ele fez um comentário interessante, que quando eu fui receber o rim, teve-se que passar por uma série de processos jurídico e outros mais para que se efetivasse o transplante. É uma burocracia específica e às vezes há dificuldades, às vezes o governo não aceita o transplante. Naquele caso, se não for bem esclarecido, tem que ser de acordo com a vontade das pessoas, né? Tem que ter autorização para por exemplo, se alguém escreveu antes, né, alguma coisa assim, dizendo que gostaria de doar os órgãos, né, ou especificar um ou outro órgão que gostaria que fosse doado, claro, automaticamente está ali, a pessoa já autorizou. Se ela não autorizou, a gente tem que respeitar a vontade da pessoa, né?
a gente tem que respeitar. Mas se houve morte cerebral constatada, então quem está ali, o parente, né, daquela pessoa, se não houve nenhuma pontuação da pessoa antes, né, se doa ou se não doa, a pessoa pode decidir, algum membro da família pode decidir, né, convém doar. Por exemplo, no meu caso, né, eu acho que eu teria que passar pela experiência, não espero, né, para saber o que eu faria, decidiria sobre algum membro da minha família, né, para saber o que eu vou fazer. Ele não decidiu antes se doaria ou não, houve morte cerebral, aí eu teria que decidir, né, na conversa com os médicos, das possibilidades, que são órgãos perfeitos, né? Vamos pressupor que seja de uma pessoa saudável, são órgãos perfeitos. Então isso a gente teria que decidir, creio eu, que decidiríamos entre eu e meus irmãos, talvez sobrinhos, né, o que poderíamos fazer, o que devíamos fazer, né, de melhor. No caso, se doaríamos ou não, precisaríamos de um consenso, né, bem específico. Mas eu acho justo o pensamento de doar. Eu considero muito justo. Se fosse com você, você aceitaria tranquilamente doar? Eu aceitaria tranquilamente, porque eu fui contemplado, né? Eu fui contemplado. Eu poderia decidir sobre mim, né? Claro que rim eu não posso doar, né? Mas outros órgãos poderia, e seria importante essas coisas acontecerem. Você pontuou também a questão de não saber com quem, né? Então, é aquela situação, né? Há muitas pessoas que necessitam, pessoas tranquilas ali, procedendo corretamente, e ainda há tráfico de órgãos. Ainda há tráfico de órgãos. Infelizmente, há. E às vezes as pessoas, pela sua condição econômica, sua posição em algum tipo de poder, elas conseguem manipular isso com facilidade e arrancar órgãos indiferente à aceitação ou não, né? Então é a questão antiga, a gente com muita necessidade, muitas pessoas temem doar, justamente por essa corrupção nesse meio também, mas há uma possibilidade de, né, se trata de morte cerebral, querer saber, eu acho que poderia, a pessoa teria que ter esse direito de saber quem foi contemplado com a doação que foi feita, né, do órgão, quem foi contemplado, as pessoas da família teriam o direito de saber. Né? Eu creio que há uma abertura para isso também, até mesmo para acompanhar e evitar essa corrupção presente aí nesse tipo de operação, né, de cirurgia. Acho que, se fosse comigo, acho que se minha mãe ou algum familiar meu morresse e me perguntasse se eu queria doar, acho que eu aceitaria tranquilamente. E se acontecesse comigo também, eu até gostaria, porque eu estaria ajudando uma pessoa, pode até salvando uma vida, provavelmente eu estaria salvando uma vida. E isso eu já me sinto muito feliz por mim mesmo, mesmo não estando sabendo quem que é, mas mesmo assim eu já fico feliz. Se salva uma vida, né? A nossa fé, ela aponta esse caminho, né? O fazer o bem, né? O doar. Tem uma frase do ensinamento de Jesus muito importante, que ele diz o seguinte: aquele que quer salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que dá a sua vida, vai ganhar mais vida, né? É uma observação de Jesus dentro do ensinamento dele, que tende a nos ensinar a sermos mais fraternos, mais humanos, né? E se a ciência hoje alcançou este ponto, então é uma oportunidade ainda, é uma porta maior que se abre para a prática da caridade. Dar a vida, né? É fazer o melhor para o outro, dar um pedaço de si para que o outro possa viver mais e viver dignamente, com uma vida aí cheia de qualidade, né? Uma vida bem saudável. Isso é importante para nós, porque aquele que recebe o órgão, claro, eu, por exemplo, recebi o órgão, o rim, e
Eu tive rejeição no primeiro, por isso que eu tive que fazer uma segunda cirurgia, um segundo transplante. Então, para mim é muito bom. Eu tomo as minhas medicações para evitar rejeição e algumas outras medicações que são necessárias para outras situações. E eu sinto uma qualidade de vida muito grande. Isso é muito importante para todas as pessoas, que elas todas possam ter qualidade de vida. E se a gente pode doar essa qualidade de vida, a gente tem essa oportunidade, né? Exatamente. Há uma oportunidade, o médico observou, a igreja, observando esses detalhes, diz, né, observando também o trabalho, a riqueza da ciência, ela vai dizer que a pessoa tendo oportunidade, não criando danos à sua saúde, de fazer uma doação enquanto viva, né, é importante fazê-lo. Isso é um dos maiores, né? Tem tantos bons exemplos aí de caridade, mas esse também, ele está entre um dos maiores exemplos de caridade. Amor fraterno. Você se doar para ajudar o próximo. Se doar ajuda e muito. Eu falo por experiência. A minha vida hoje tem qualidade, né? Eu posso exercer todas as funções que preciso exercer com tranquilidade. A saúde perfeita, e se você puder doar isso para uma pessoa, não tem coisa melhor, né? Então, tá aí as palavras do Padre. Agradeço. Caríssimo, Deus abençoe. Amém. Amém. Se precisar, a gente volta aqui e conversa novamente. Tranquilo, Cícero. A gente volta a conversar sempre, tá bom, filho? Então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção